Interessante é notar que, nesse aspecto, há pelo menos alguma coincidência entre a profecia bíblica e a profecia de São Malaquias. São Malaquias diz que é no tempo do 8º que a cidade de Roma será destruída. E a Bíblia coloca que o último Papa caminha para a perdição. No capítulo 16 de Apocalipse, a profecia também aponta a destruição de uma cidade. Mais especificamente no verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E a profecia de Apocalipse 17 ainda prevê a formação de um novo governo mundial nos últimos dias da história da Terra. No verso 12, o anjo diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O governo apontado na Escritura seria um governo que se oporia ao governo de Deus. Um governo no qual os líderes mundiais entregariam o seu poder e autoridade a este que é chamado de besta. Segundo a Bíblia, este seria o último personagem religioso de importância na história. Mais especificamente, a Bíblia diz que seria o último Papa. Estaríamos nós para presenciar um engano no qual o inimigo da nossa alma usasse a figura de um personagem religioso para nos enganar? Fosse assim, estaríamos todos em perigo, católicos, protestantes e de todas as demais religiões e fé. Porque um engano desta magnitude poderia, de fato, abranger a todos. A Bíblia chega a dizer que existem alguns dados os quais poderiam permitir aos seus servos, aos servos de Deus, identificar quem seria usado pelo inimigo, fosse este o caso, para enganar o mundo. O diabo estaria para fazer uma aparição de um grande líder religioso, a fim de que o mundo fosse enganado por ele. E este líder religioso teria a função de levar o mundo, como diz a Bíblia, no verso 11, levar o mundo à perdição. Todos os que o seguissem perderiam a sua alma eternamente. E Deus estaria avisando hoje isso, justamente para que aqueles que desejassem escutar, eles não tomassem o caminho de seguir a este líder religioso. Antes, evitassem segui-lo e assim pudessem se salvar. Segundo a Bíblia, no tempo do fim, haverão apenas 2 classes de pessoas, não 3. O Apocalipse, capítulo 14, verso 12, fala que, por um lado, os santos de Deus serão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, estariam aqueles que não o fazem. E assim o mundo se dividiria. E no tocante ao último líder religioso, ao último Papa, quem ele seria segundo a profecia bíblica? No capítulo 13 de Apocalipse, e no verso 1, é apresentada a mesma besta do capítulo 17. O profeta diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. E o capítulo 13 dá características desta besta. Entre as características que ele dá, no verso 3 é dito: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A profecia diz
que uma das cabeças, ou seja, um dos papas com importância no fim da história, receberia uma ferida de morte e esta ferida seria curada. Segundo os estudiosos da Bíblia, a palavra traduzida por ferida seria esfazo e teria justamente o significado de morte. Ou seja, isto quer dizer que um dos papas morreria e depois apareceria ressuscitado. Este seria o grande engano do diabo para levar as pessoas após ele e conseguir a sua condenação. E quem seria o líder que o diabo faria, que apareceria em frente às câmaras de televisão e levaria as pessoas sobre o engano? No mesmo capítulo 13 de Apocalipse, o profeta foi instruído a calcular um número. No verso 17 é dito assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta